o que a gente vai... Aí tá, Não consegui rápido. Tá gravando. Tá gravando? Então, vem Já. que é muito mais fácil quando a gente tem alguma mão ali perto. Vocês viram que coisa mais fácil, né? Já está gravando. Por que é importante para mim gravar? Para mim é importante gravar para a gente poder recapitular e partilhar, digamos, o que eu já li ali no chat, que disseram eu tinha falado desafios e conquistas. Quer dizer, a gente sempre tem, quando está fazendo um projeto, uma parte que considera uma conquista, alguma coisa nova que nós conseguimos, e alguma que está faltando, né? Porque o único jeito de não estar faltando alguma coisa é a gente estar morto, né? Eu tenho outra coisa que eu vou fazer amanhã aqui em Maricá, que é ir à casa do Darcy Ribeiro, que foi meu orientador de mestrado, ó, lá, muitos anos atrás, e ele sempre dizia isso, ele já dizia isso. E resignação nunca, indignação sempre. Ele morreu quase dizendo isso. Jovens, que são vocês, estão me devendo a ação da indignação. Quer dizer, porque a indignação é só um sentimento, é um sentimento forte de rebeldia, de ressentimento contra a injustiça, a desigualdade, etc. Mas a indignação produtiva é o que nós estamos fazendo. Então, eu acho beleza partir dessa frase dele, que eu vou amanhã conhecer a casa dele, lá em Maricá, lá em Cordeirinho, né? Na praia de Cordeirinho, que ele foi uma pessoa muito importante na minha vida. Ele me mandou uma vez isso eu não quero gravar, depois eu conto que ele me mandou. Eu vou mandar para o museu, e aí fica lá exposto no museu, porque eu tinha um namorado que se atreveu a ficar com ciúmes dele, e aí ele me mandou um fax com um lembrete da Academia de Letras e com frases absolutamente terríveis. Claro que eu briguei com aquele namorado, né? Mas aí, para mostrar para ele que eu não tinha problema com aquela carta, eu copiei por 3.000 e fiz uma homenagem para ele quando ele morreu na Feira do Livro de Buenos Aires. E esse material não está aqui ainda em Maricá e eu vou mandar para porém lá na casa dele, tá? Então amanhã eu vou conhecer a famosa casa dele, onde ele disse que ele chegava ali no mar, naquela vista do mar, porque ele gostava de sentir o cheiro da África. Ele dizia que sentia o cheiro da negritude que estava dentro dele, né? Então já veio que eu tenho uma paixão especial pelo Darcy, por essa força justamente que ele tinha. Vou falar uma frase deles que talvez vocês não conheçam, porque quando a gente mora muito perto, costuma não conhecer o que está acontecendo, né? Ele disse assim, quando entregaram o doutorado honoris causa na Sorbonne, ele falou: fracassei em tudo que tentei fazer na minha vida. Tentei alfabetizar as crianças do Brasil e não consegui. Tentei construir uma universidade séria em Brasília, não consegui. Tentei proteger os índios do meu país e não consegui. Mas odiaria estar no lugar de quem me venceu. Então, isso aí, para mim, diz tudo. E eu sinto assim que eu devo a vários mestres que eu tive, algumas mestras também, mulheres, todo o trabalho que eu faço é sim uma espécie de homenagem a eles. E essa, sem nenhuma dúvida, a indignação produtiva dos jovens, quando eu vejo as carinhas de vocês, eu fico na maior alegria, porque o que me deu mais prazer aqui em Maricá foi ver a Idade Média. Eu falei, gente, a turma sub-25 e sub-30 está entrando, vocês vão ver o que vai acontecer. Sabe? É de vocês mesmo que a gente precisa. E quem melhor que essa geração para quebrar os moldes, né, do que a gente está fazendo? Porque às vezes a gente chega num ponto onde conseguiu alguma coisa e para. E esquece que não pode parar. Porque aquilo que a gente fez e deu certo, é só mudar um pouquinho o contexto, não dá mais certo. E aí a gente tem que ir atrás de outra coisa nova. Então, esse programa de formação que eu criei para formar essa base na América Latina de companheiras del Abya Yala, né? Terra Florescente, esse material está formado para a gente fazer
o que ainda não está sendo feito, tá? A gente faz bem, melhora. Tem um princípio básico que é o seguinte: tome, copie, melhore e devolva melhorado, para ele continuar a ser modificado por outros. Então, a primeira coisa que eu queria contar para vocês, que é uma diferença que existe entre as moedas sociais da Argentina e as moedas sociais do Brasil. As moedas sociais da Argentina, que foram criadas no ano de 95, aproximadamente, elas eram moedas mesmo fora do sistema, elas não tinham lastre em real. Não, era um papelzinho assim, sem nada. Era um papelzinho como se fosse um cheque, tá? Eu ia comprar uma coisa da Cris com um papelzinho que dizia 10. Claro que o papelzinho saía de um lugar centralizado, que tinha certas medidas de segurança, e, além disso, o que tinha é que havia grupos onde era muito mais fácil e a gente fazia trocas, intercâmbios entre pessoas que se conheciam e que se comprometiam a comprar sempre. Não é que eu vou comprar no aniversário da minha mãe um chapéu. Não, eu vou comprar arroz, feijão, batata, ovo, artesanato, móvel, bicicleta, tudo que eu encontrar lá disponível, que alguém queira disponibilizar e não possa vender porque no mercado não tem dinheiro, não tem liquidez, eu compro com aquilo. Por que eu acho importante isso? Porque nós fomos, na década de 2000, nós fomos matéria Globo Repórter, tivemos assim muitas coisas. Por quê? Porque em 5 anos passamos de ser 20 pessoas a 6 milhões. 6 milhões de pessoas na Argentina era 1/6 da população total. Imagine que seria no Brasil o quê? 50 milhões ou 40 milhões, certo? Era muita gente. E o que era isso? Isso era um PIB, se a gente fosse falar em termos econométricos, de $1 bilhão por ano, que significavam o quê? $1 bilhão a menos de pobreza, de desigualdade, de pessoas que dinheiro não tinham, mas trocavam sem dinheiro com uma moeda chamada moeda social, com papeizinhos que, já conto o final da história, fracassaram na Argentina, porque na crise do ano 2001 se falsificaram os papéis. Se falsificaram e viraram um banco tradicional. O banco tradicional é um mecanismo de fazer dinheiro baseado em nada. Vocês sabem que o dinheiro do banco, né? O dinheiro do banco não está lastreado na poupança das outras pessoas. Não. O banco tem direito de emitir dinheiro novo, notinhas novas, não quando eles pegam o dinheiro que a Edita depositou e emprestam para Streliani. Não. É quando a Fabiana pede 100 mil de empréstimo. O banco não tem aquele dinheiro, vai lá, imprime na Casa da Moeda e empresta para ela. Só que ele imprime 100 mil, mas ela vai ter que devolver em 3 anos 150 mil, porque tem esse mecanismo mágico de assaltar a riqueza que se chama juro bancário, tá certo? Então, a Fabiana tem que sair aí a lascar no mercado a sua total competência selvagem para poder devolver 150 mil para pagar a reforma que ela fez na casa, ou para comprar a casa. Agora, quem não conhece isso como o mecanismo central dos bancos, acredita que o único jeito de fazer trocas ou digamos, riqueza circular nas comunidades é com o dinheiro bancário. E não é assim. Se nós chegamos no ano de 2000 entre, digamos, 6 milhões de pessoas, mas eram assim. Quem eram essas pessoas? Eram, por um lado, eu, que era consultora, professora da universidade, tempo total, doutorado, coisa e tal, minhas filhas, tá? Que eram médicas, mas que faziam
bolo para vender no fim de semana, porque o salário não dava salário de médica, não chegava para as despesas, certo? A outra dava aula de canto, e a outra, uma dava aula de canto, a outra fazia assim, e a outra fazia tortas, exatamente. Ou seja, era o setor comida e arte lá. Ela também dava aula de teatro em inglês, a que fazia as bolachas. As bolachas dela se chamavam Nossos Filhos. E ela vivia com o seu segundo marido, tinha tido um processo familiar pela primeira esposa para pagar a pensão para os filhos, e ele falou, pode me levar preso, porque, como o senhor imagina, moro na Argentina, anos 2000, emprego não tem. Se encontrar um emprego, encantado, não tenho problema, mas dinheiro eu não tenho. Mas eu posso dar a ela esses papeizinhos, e mostrou para o juiz papelzinho, e com esse papelzinho ela pode comprar verdura, macarrão, roupa, etc. E o juiz de família aceitou que ele não fosse à prisão e que ele pagasse a pensão nessa moeda. Para vocês imaginarem o que não está escrito nem publicado, porque está publicado, trabalhos são muito fragmentários, né? Tá? Eu tenho um trabalho onde está isso, depois eu vou disponibilizar para vocês, mas os que fazem doutorado só querem saber umas minúcias assim, que não tem a menor importância qualitativamente, porque quer dizer isso o quê? Que aquela inovação social tinha atingido um nível tal de acordo entre as comunidades que tinha se transformado nisso que o professor Bernard Lietard faz como definição de dinheiro. Ele diz: dinheiro é algo que uma comunidade aceita como unidade de medida e valor de troca. Certo? Então, a Argentina teve durante, digamos, 6 anos essa moeda, que foi uma moeda muito forte e que caiu repentinamente quando ela foi falsificada. Portanto, ou seja, até, digamos, ela em vez de ser aí uma rede nacional, começou a ser de novo por bairros, porque nos bairros era mais fácil as pessoas se conhecerem. Mas o que foi para mim importante foi que nós demoramos, 2003, 14 anos para chegar na etapa onde estamos hoje, que é a etapa de ter um aplicativo no telefone celular que é inviolável, que corre na cadeia de blocos, não sei se chama assim em português, de blockchain, né? Que são sistemas informáticos incorruptíveis, com os quais nós fazemos essas transações e cuja plataforma nós podemos oferecer para as outras moedas da América Latina sitiarem também as suas moedas com autonomia. Não trocamos entre nós. Por quê? Porque em cada país a unidade vale uma coisa, certo? 1 litro de leite, 1 quilo de pão vale no Uruguai o que vale, e além disso, os acordos de preço obedecem a uma outra lógica de mercado, que não é quanto vale exatamente. Para nós, o conceito de preço justo é muito complexo, e comércio justo é mais ainda, mas, de qualquer maneira, o que é importante para nós é que um bem, quando ele circula numa comunidade, ele deve ser ajustado à necessidade de quem está produzindo e oferecendo para quem está tomando e recebendo, certo? A gente tem valores promédio, por exemplo, em geral, a gente equivale, na Argentina, equipara uma dúzia de ovos, é 1 quilo de farinha, 1 quilo de açúcar, e hoje em dia são 15 minutos de tempo, quer dizer, 4 vezes isso daria 1 hora de aula, certo? Então, nós fizemos muitas modificações nisso que foram assim. No Brasil, quando eu trouxe esse sistema para São Paulo em 1998, ele permanece até hoje. Em São Paulo e em outros lugares, existem as feiras de troca que funcionam com bônus de papel, que se distribuem na hora, na feira, na hora da feira, que fazem as trocas e depois voltam para um caixa, certo? A gente vai a uma caixa central, troca ou compra, mas não troca por dinheiro. A gente troca por
produtos, tá? As moedas, com aquelas moedas, compro o que eu quiser, depois, na saída, se eu fiquei com bônus, eu devolvo para o banco e anoto o meu saldo num caderninho. O que eu quero dizer é o seguinte, não é importante ter não é fundamental ter um aplicativo blockchain. Isso, para nós, na Argentina, foi fundamental, porque nós vínhamos dessa experiência de um fracasso muito doloroso, né? De ter uma rede de 6 milhões de pessoas que produzia tanto bem-estar e bem-viver, que caiu, tá certo? Então, para nós, o importante foi desenvolver essa ideia da moeda social na América Latina na pandemia, não como uma alternativa ao mercado, mas como uma alternativa onde nós usávamos um tipo de moeda para construir um mercado cuja finalidade era tecer relações sociais diferentes. Relações sociais que chamamos do paradigma da abundância, onde o objetivo é fluir a riqueza, não é acumular a riqueza. Então, o programa, nosso programa de treinamento, está baseado nisso, em mostrar como nós podemos, com a nossa capacidade de produzir e consumir igualada, quer dizer, vamos supor, a Cris produz por semana 50 pullovers, assim, aqui em Maricá não usa muito, imagino, mas vamos fazer de conta, 50 pullovers, né? 50 pullovers, ela não consegue vender 50 pullovers, 50 camisetas, melhor, 50 camisetas aqui em Maricá, mas ela consegue vender 20. Por quê? Bom, porque o mercado tem uma grande concorrência. Agora, aquelas outras 30, ela vai colocar neste mercado com uma moeda, sem lastre, sem respaldo em dinheiro, onde ela vai vender por um valor semelhante ao valor em reais que ela vende lá, só que para pessoas que vão estar produzindo para essa rede outras coisas, que podem ser o que vocês podem imaginar. Aula de inglês, conserto do computador, papel, estoque que eu fechei uma loja e tenho para disponibilizar, canetas, o que vocês imaginam, vocês não imaginam a riqueza. Também depois eu vou convidar para vocês visitarem o canal do YouTube da Rede Laces, assim vocês veem as aulas ali, assim, ocorrendo realmente de modo real, né? Por exemplo, nós tivemos agora 2 semanas um encontro numa cidade da província de Córdoba, onde foram 3 ou 4 companheiros de cada província e levaram umas 20, 30 produtos diferentes dos seus lugares, sem dinheiro. Tudo sem dinheiro. Certo? Quer dizer, o que significa isso? Significa que existe outro jeito de complementar esse sistema monetário que é, para mim e para vários economistas, inclusive estava escutando ontem a fala do professor Ladislau Dalbor lá em São Paulo, no Instituto Paulo Singer, né? Ou seja, esse sistema, essa armação, essa arquitetura do sistema monetário que nos escraviza sem remédio, não tem jeito, quer dizer, sabe? Por mais que a gente tivesse pressão, por mais que tivesse jeito de fazer a finança menos injusta, na verdade, a estrutura do capitalismo é essa que eu contei para vocês. Um banco inventa dinheiro quando alguém pede dinheiro emprestado. Tem alguém aqui que não deva nada para um banco? Vamos ver se alguém levanta a mão. Nada de nada. Não tem cartão de crédito? Não. Tem alguém? Eu não tenho cartão de crédito. Ai, deixa eu ver aqui. Está levantando. Então, a Fabiana é uma. Não estou vendo muitas. Não está devendo nenhuma conta para ninguém? Eu não. Eu não. Ok. Então você é um exemplo fantástico de como a gente pode fazer circular a riqueza de outro jeito. Tá certo? Esperem um minuto que eu vou apagar, eu vou diminuir um pouquinho o ar-condicionado, porque senão minha garganta está ficando sem voz, tá bom? Já estou com vocês. Vocês podem ir olhar. Estou devendo o banco. Claro que está devendo o banco. O banco a gente faz para dever. Mas agora eu vou responder as perguntas: qual é a diferença das moedas sociais do Brasil e da Europa e da Argentina, e qual é a diferença entre umas e outras.
Tomo um pouco de ar, vou e volto daqui a uns minutos. Se vocês conseguirem colocar perguntas no chat, o meu ajudante, que é o Juan, ele vai ler para mim, né, Juan? Espera um pouquinho. Tá bom. Gente, meu microfone está aberto. Esse tempo todo, putz, Tá. ainda bem que eu tô... Agora eu fiquei com cara de rica sem dever nada para o banco. Ai, são experiências horríveis, aí você aprende. Agora todo mundo vai pedir dinheiro a você. Não, nem venha. Não, eu uso dinheiro. Olha, o negócio comigo é dinheiro vivo, na hora. Eu só compro o que eu posso. Tudo nosso, Fabia Salona é ótima. Mais maluco. Vou fechar aqui, né? Bora, Edisita, bora para Pernambuco. Já falei, meu pai tem um sítio enorme lá no Agreste. Muito chão. Essa Luana é ótima. Vamos, Lu. Gente, alguém anotou aquele esqueminha que ela falou: tome, copie, experimente na prática e devolva melhorado, foi? Foi assim? Luana, você... Eu queria Oi! Eu queria ter escutado essa colinha toda. Tome, copie, eu acho que é experimente. Peraí, eu tenho. Tome, copie, melhore e devolva melhorado. Fala devagar, dita aí. Tá, desculpa. Experimente, não é experimente. Eu botei assim: tome, copie, experimente e devolva melhorado. Mas é melhore, é? Eu copiei melhore. Tome, copie, melhore, porque ela disse que você pega, você estuda, ajeita, melhora e depois você devolve melhorado. Não é isso, Heloísa? Aí. Eu não sei. Mas melhora na prática, né? É o que eu entendi. Massa. Deixa eu ver se eu fecho aqui meu microfone. Não dá para ver. Liberdade é não ter medo. É Nina Simone. Que lindo. Muito lindo. Então vamos fazer... Querem fazer uma rodada de perguntas? Querem fazer uma rodada de perguntas? Juan, vai dando a palavra assim para a Cris, depois para a Fabiana e tal. Se tiver pergunta, né? A gente não tem. Bom, galera. Vou tirar o colar aqui, porque a Argentina ganhou. Meu neto pediu para eu colocar o colar vermelho para a Argentina ganhar. Aí a gente estava eu não lembro o nome dela. Ela está perguntando para copiar e devolver melhorado. Como é o nome da moça? Edisita. Edisita, copie, quer dizer, reproduza, né? Imita, faça isso, mas mude também. Tome, copie e devolva melhorado. Ou seja, quando encontrar alguma coisa que melhore, devolva, não esquece de partilhar. É essa a ideia, tá? Juan, você pode dar a palavra para as pessoas, se quiserem perguntar? Eu acho que Edicita já ficou com essa pergunta já feita. Aí, não sei quem mais tem aí no grupo. Eu conheço a Cris. Eu vou mandar a Cris perguntar. Você também pode, né? Você também pode perguntar. Então, para eu perguntar, eu gostaria de perguntar como uma... O que falaria você para alguém que nunca ouviu nada disso? Se
que fala economia popular e não entende nada, assim, tipo, não sabe nem qual é o papo que a gente está, sabe? Que é o que você Uhum. falaria para uma pessoa que é a primeira vez? Ok, sabe o que eu faço? Eu faço um jogo assim já direto. Eu armo uma feira. A primeira coisa que eu faço é armar uma feira, pego uns 5 amigos, cada um leva umas coisas diferentes, mas diferentes mesmo, né? Caderno, livro, agasalho, assim, tênis que está usado, mas legal ainda, uma roupa que pode estar usada, mas limpinha, em bom estado e tal. A gente faz uma feira e mostra como é possível você entrar nessa feira e sair com outras coisas que te servem e outras pessoas com outras coisas que lhe servem, sem gastar dinheiro. Lá no nosso programa de formação tem um slide que se chama A Feira é a Revolução, reevolução, com tracinho, assim. Por quê? Porque não adianta você dar aula sobre Paulo Freire, Paulo Singer, Darcy Ribeiro. Não, 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 não. Faça a feira e começa a tecer a partir das contradições da pessoa e do grupo na feira. Ah, mas não tem que pagar imposto? Não, não tem. Se você fizer uma feira dentro da sua casa, não tem. Agora, se você, além disso, fizer uma feira e mostrar para o seu prefeito que você está resolvendo um problema que ele não pode resolver, ele fica mais feliz ainda. Entendeu? Ou seja, essa estrutura de moeda social sem lastro em real, ela tem essa vantagem. Ela não pode ser proibida, porque ela é uma troca de coisa entre pessoas que já pagaram todos os impostos que fizeram ali. Então, ela é uma coisa da esfera privada. Muito pelo contrário, o Fórum de Economia Solidária de São Paulo, São Bernardo, Osasco, muitos municípios da Grande São Paulo têm as suas próprias feiras com as suas próprias moedas sociais, sem lastro. Lastro, né? Lastro, acho que é espanhol. Sem lastro, quer dizer, R$100 atrás. Por que eu já vou contando de uma vez? Por que no Brasil as moedas sociais têm lastro? Porque no Brasil as moedas sociais nasceram 2 vezes. As primeiras nasceram com o modelo argentino, que é esse sem lastro, né? Só papelzinho ou aplicativo, e ficaram lá por São Paulo, pelo sul do Brasil. Tem muitos. Tanto é que por lá, casualmente, não tem tantos bancos comunitários, certo? Tem muito mais das outras moedas sem lastro. Por quê? Porque é a única moeda que vai às pessoas chamadas do grupo sem geladeira. Sem geladeira ou com geladeira meio vazia. Quer dizer, quando o Joaquim conheceu o Joaquim Melo, todo mundo sabe quem é, né? É o pai do Banco Palmas. Ele é o pai do Banco Palmas, mas eu sou a mãe da moeda Palmas. A moeda Palmas nasceu na Argentina, ela foi impressa na Argentina, em Mendoza, na cidade do Juan. Por quê? Porque nós fizemos uma parceria com uma instituição holandesa que me pagou um mês de consultoria lá em Fortaleza, no Banco Palmas, para criar a moeda Palmas. Então, a primeira moeda Palmas foi sem lastro. A gente fazia feira só com aquela moeda de papel, com código de barras e tal, mas ninguém olhava. O código de barra assustava tanto já de entrada que ninguém nem queria saber como lia, só pensava que se falsificasse ia preso, provavelmente, né? Então, durante os primeiros anos, a que funcionou lá foi essa moeda Palma impressa na Argentina, que tinha essa lógica de não precisar, atrás dela, ser lastreada em real. Mas o Joaquim sempre brinca comigo quando ele me apresenta ou quando eu apresento ele. A gente fala o seguinte: eu gosto da professora Heloísa porque ela promove a desobediência civil. Então, ela ensinou a fazer essa moeda sem lastro, mas eu resolvi que ia fazer com lastro. Por quê? Porque tinha aquele programa do correspondente bancário, que podia aproveitar, se cada moeda social Palma tivesse R$1 atrás dela, ela podia garantir que o comércio ia circular no bairro,
mas que atrás dela existia um respaldo, que eu acho que até na Caixa Econômica Federal, certo? A mumbuca é uma moeda lastreada, tá? Eu não estou falando para vocês dessa experiência para fazer outra mumbuca, nem pensar, não é isso não. Teria que chamar outra, tem que buscar outro animal, pode chamar tartaruga, pode chamar outra coisa, mas não é nem para pensar que é uma concorrência para a mumbuca, não, porque a mumbuca ela fez um desenvolvimento astronômico, graças à particularidade da prefeitura de Maricá, os royalties de petróleo e tudo isso, certo? Que fazem com que seja também o seu céu e o seu limite, né? Porque todo mundo não tem os royalties para investir e dizer pode usar tanto dinheiro para isso, para aquilo, ok? Então, essa moeda da qual nós estamos falando agora é outra moeda que, no mínimo, poderia complementar aqueles espaços onde nós temos certeza de que as pessoas não podem só ter uma ideia de que a vida pode ser de outra maneira, ou seja, que as coisas podem, a riqueza pode se construir de outra maneira, como discurso, como uma fala. Não, precisa mostrar como na prática, e a prática é a feira. Uma feira de trocas, aliás, o Carlos Henrique, que é meu cônsul em São Paulo, né? O Carlos Henrique foi o que fez o manual em português. Eu acho que o manual até está pronto em português, porque eu tenho ele em espanhol, mas ele deve existir em português também, que explica como a gente faz uma feira de trocas com a quantidade que quisermos de moeda para trocar, de um jeito em que tudo, digamos, entra na feira, circula e sai sem resto. Ou com resto, por exemplo. Uma feira de curta duração nós fazíamos no Fórum Social Mundial. O Fórum Social Mundial de Porto Alegre teve várias moedas sociais. A primeira se chamou Fantasia, a segunda se chamou Mate. Mate foi em Santa Maria. A terceira do Fórum Social Mundial foi a moeda chamada Chai. Chai quer dizer, numa língua Kaxinawá, né? Uma tribo, uma etnia da Amazônia. Quer dizer, uma palavra muito bonita, quer dizer, metade preciosa de mim em você, metade preciosa de você em mim, companheiro e amanhã. 3 significados. Vejam só, né? Nossos povos chamados primitivos, como tinham Chai. Chai. Nós temos a moeda Chai. A moeda Chai circulou durante o Fórum Social Mundial e, a partir dali, em 2005, em 2006, eu fui convidada para fazer a mesma experiência na Venezuela. Ela circulou no Fórum Social de Caracas e depois, na Venezuela, passou o que aconteceu na Venezuela, o Fórum Social passou o que aconteceu, mas na Venezuela houve, até muito pouco tempo, eu não tenho dados atuais, uma rede de moedas sociais de vários estados da Venezuela que funcionavam em base a essa experiência, quer dizer, sem lastro. Então, o que eu quero dizer é que é importante, acho que, não sei se a Helena já foi embora ou se ela está aí, deixa eu ver se eu gostaria que ela falasse, ela está aí falando, é que é o seguinte, o nosso resgate dessas 4 moedas é que nós somos muito mais importantes pela forma de relação que construímos entre as pessoas que pelo mercado propriamente dito. O mercado acaba sendo uma desculpa, mas é uma boa desculpa, porque como a gente precisa ir ao mercado quase todo dia, também é muito oportuno. Por exemplo, este ano, vou ver se eu consigo fazer uma mágica aqui e colocar para vocês um vídeo curtinho. Talvez eu possa até pedir para a Helena, mas se ela não conseguir mostrar, eu vou mostrar com a minha máquina, com o outro telefone que eu tenho. Nós fizemos esse ano uma campanha que se chama Natal 100% Par. Quer dizer, compromisso das pessoas da rede de não comprar nenhum presente de fim de ano no mercado formal. E está rolando. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui enquanto vocês
vão armando outras perguntas. Espera aí. Se eu não posso passar um vídeo. Você pode? Não, eu não posso, não posso. Não pode. Então, ela deve estar com o celular também. Deixa eu ver o meu aqui, porque eu tenho aqui. Deixa eu ver se dá para escutar alto. Uhum. Luego recibe lo que da. Más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Voy de nuevo, porque hasta que salga, yo soy taurina. Cada uno da lo que recibe. Luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Bueno, el genio de Jorge Drexler, que tiene esa hermosa canción que se llama Todo se transforma, es nuestro patrono, ¿no? de este pequeño video que hicimos para promover la campaña Navidad 100% Par. Es posible, lo hice en el 2019 y me salió bárbaro, muy fácil. Este año ya tengo ahí, me agarró el COVID acá, pero ya tengo mis cajitas y ya me trajeron de Córdoba tal cosa, de Mendoza, tal otra, en esa reunión que hicieron ahí. Entonces, lo que yo quería reiterar, desculpa, ele não me falou que eu estava falando espanhol. Não, estou dizendo que eu sei que é possível porque eu já fiz e foi muito fácil, certo? E todo mundo adorou. Então, todo mundo adorou, por quê? Porque descobriu que a gente pode inovar de uma maneira muito mais profunda. Tem que pesquisar, tem que não ter medo, como dizia a Nina Simone, né? Tem que ter a liberdade. E aí, uma das coisas que estão muito vigentes, eu queria dizer para o pessoal mais da área das ciências sociais, é que nós estamos assim explorando quadros de referência, por exemplo, abominamos o marco lógico, essa coisa do Banco Mundial, de fazer projeto, quanto entra, quanto sai. Isso aí a gente, na nossa rede de moeda social, destruímos isso. A gente vai fazendo experiências e vai avaliando e vai mudando. Então, tem uma série de lógicas que são definidas como da teoria da complexidade, tá? E que dizem outras coisas, quer dizer, não devemos ter medo dos fenômenos emergentes, e não é que só o caos é que conduz os processos, não. Os processos têm uma espécie de balança que vai de um lado de liberdade e criação, mas, ao mesmo tempo, tem uma governança democrática participativa muito forte. Talvez a Helena queira falar sobre isso, por quê? Porque, na verdade, o programa mesmo propõe que, para a gente fazer um grupo, um nodo, como se chama, um nó, né? O mais importante é a gente ter um grupo que acredite na democracia participativa. E a democracia participativa não é fácil, ela é um processo. Então, tem que ter, por exemplo, um dos elementos que nós utilizamos, não sei se vocês conhecem, que se usou no orçamento participativo de São Paulo, da cidade de São Paulo, é aquele lequinho. Aí está a nossa amiga, olha lá, aqui está a Nora, que são nossas companheiras de Villa Gesell, da Argentina. Entraram mais duas, como eu falei, acabou o jogo da Argentina, agora começam a aparecer os argentinos. Andreita, mostrar uma por uma, mostrar primeiro a verde, quer dizer, quando estamos de acordo com uma ideia que está circulando por aí, a gente vota verde. Não é para votar numericamente, é qualitativamente, para saber aquela ideia como ela está. Quando eu estou de acordo, mas não estou apaixonada totalmente pela ideia, quer dizer, quando
pode ir, né? Essa eu passo, aceito. A gente vota amarelo, tá? Quando a gente tem uma ideia que está completamente em desacordo, a gente vota vermelho, mas a regra da democracia participativa é que o vermelho que se queixa não tem lugar aqui. A gente tem que votar vermelho com uma proposta alternativa, senão, calhe a boca. Isso é uma diferença abismal que ajuda os grupos a se consolidarem. E a outra cor, que é a cor negra, a negra quer dizer que não entendi a proposta, não vou me manifestar até que entenda a proposta. E aí a gente faz outra vez uma rodada e fala, não, mas é o seguinte, por exemplo, vamos supor que a gente faça, já que a Andreita e a Nora estão aí, a gente faça uma proposta. Bom, vamos marcar um novo encontro dentro de 6 meses? Então, se vocês tivessem 1, 2, 3, 4, teriam que votar. Quem quisesse em 6 meses, poria isso, né? Quando a gente não tem as cores, porque ainda não estamos usando esse instrumento de construção da democracia participativa, o que a gente faz? A gente substitui, se chama tecnologia socialmente apropriada pelo dedo. O dedo é 1 é verde, 2 é amarelo, 3 é vermelho e 4 não entendo, preto, tá certo? Então, a gente vai aprendendo assim, de maneira que, às vezes, no grupo, a gente só coloca, em vez de explicar, eu gostei disso, porque a fundamentação, blá, blá, blá. Não, a gente põe verde, acabou. Ou se, tá bom, por exemplo, a gente discutiu agora, umas 2 horas atrás, vamos fazer a feira presencial dia 10 ou dia 17? Eu coloquei amarelo para as duas, quer dizer, não adoro nenhuma das duas, porque estou chegando lá agora, mas pode ser 10 ou 17, tá? Agora, se eu quisesse dizer não, porque tem uma proposta que é dia 14, eu voto vermelho e ponho 14. E vocês não imaginam a diferença que faz ter um instrumento desse tipo quando ele é apropriado pelas pessoas que não estão acostumadas a falar. Por isso que eu lamento que não tenham vindo as moças que, para mim, eram importantes que tivessem aqui, da Rede de Economia Solidária Feminista, mas eu depois vou agarrá-las por outro lado, por isso, porque eu sei que muitas vezes, nos grupos com os quais nós trabalhamos, educadores populares, as pessoas não falam porque têm vergonha de falar, porque está cheio de mestrado, doutorado, técnico disso, técnico daquilo, então eles olham para a gente para ver o que a gente vai votar e aí votam a mesma coisa. E aí não é democracia participativa, é representativa oculta. Votam por pessoas, né? E não por ideias. Então, para nós, essa foi uma dos instrumentos mais fortes que aprendemos no Fórum Social Mundial. Esse, acho que nós conhecemos no ano 2000. Depois, em 2001, fizemos uma reunião na Escócia com 50 países, 50 pessoas de 15 países, 50, onde tomar decisões era um caos. Usamos esse método e foi muito bom, né? Então, eu queria dizer que o programa é isso, é muito mais um programa que serve para reforçar sistemas de construção de vínculos que moeda propriamente dita. Obviamente, para mim, a moeda, como a gente diz em espanhol, é a frutilla del postre, é o morango do bolo, né? Chama assim em português? Cereja do bolo. A cereja do bolo, A cereja do bolo é a moeda. Por quê? Porque ela dá resiliência, ela dá permanência aos contatos, tá certo? Então, isso aí. Era isso que eu queria apresentar para vocês. Deixa eu dar uma olhada assim na hora, porque não quero extrapolar com o horário. E a hora que vocês quiserem parar, a gente começa a fazer propostas de encontro. Vocês deixem aí, já que está gravado, né, os correios eletrônicos como é que se chama,
no chat, tá? A gente torna a se comunicar para fazer uma nova conversa, com mais perguntas, inclusive. Quer dizer, eu ofereço isso diretamente, não precisa muita coisa no próprio. Se eu conseguir subir esse vídeo, que se supõe que vou conseguir subir, nós podemos conversar no próprio vídeo do YouTube. Se não, podemos conversar a partir dos endereços correios eletrônicos que vocês deixarem aqui, para ver como a gente formaliza algum processo de formação com moeda ou sem moeda, mas que seria, então, assim, o canal do YouTube é o canal da Red Laces, que Red Laces eu vou ver se eu consigo escrever, espera lá. Como é que eu ia mesmo? Na escritura aqui, no discutir, é assim, voyez à tout le monde, vamos dizer assim, é Red Laces. Na verdade, para entrar, para cair direto no Red Laces, tem que fazer assim, bit. Aqui. Eu acho que é a Helena que quer perguntar, ela levantou a mãozinha, e depois, Helena! se fosse possível, Oi, eu oi. também queria falar. Oi. Não, eu falo depois, então. Pode falar, Fala Helena, pode primeiro falar ela. agora. Pero primero fale ella. Ok, ¿Vos, en español? ¿Puede ser en español? puede ser en español, despacio. Solo breve y tú explicas un poco más y yo lo que digo es interesante. Que para nosotros en el tema de la construcción de la experiencia, del punto de vista participativo, una de las herramientas que fue importante, además del Delibera, fue el tema de las 9 leyes, que para nosotros es 9 leyes de la naturaleza. Se llamaban 9 leyes de Dios. Y entre ellas, una de las que más interesantes es que una estructura fuerte se desarrolla con fortaleza si está constituida por muchas estructuras fuertes. Entonces, el crecer en libertad, para nosotros lo más importante, una de las cosas más importantes fue el tener acuerdos claros que los construimos sin votar. Los construimos a través de un gran debate y, por ejemplo, en vez de, usamos el delibera, pero en vez de votar, nosotros hacemos una modificación en los acuerdos, los hacemos circular y cuando no hay nadie, cuando todos estamos de acuerdo, es que empieza a funcionar. Entonces tenemos una toma de decisiones muy lentas, pero han funcionado. Y por otro lado, el tema de que los acuerdos son fuertes, pero a su vez cada grupo, cada nodo, tiene mucha libertad y creatividad en desarrollar su propia identidad. Entonces, ahí lo que logramos es que, creo que ni Eloísa sabe lo que voy a decir, pero la otra vez pasamos como 2 meses que el grupo motor de todos los soles, que se llama Equinoccio, ni se reunía. Y no se reúne y todo funciona igual. Entonces, eso nos parece importante y es una de las 9 leyes de la naturaleza. Y nada más, y por acá un abrazo. Gracias, Elenita. Yo no hablé antes, hablé un poquito, sí, pero hablé justamente de la otra, que era libertad, no tener miedo, que para mí era un poco la... Ay, no, desculpe. Começo de novo. Português. Não, o que Helena falou é, digamos assim, uma das partes avançadas, teoricamente, epistemologicamente, do programa, que é introduzir pensamentos críticos ao funcionamento dos objetos sociais como se eles tivessem uma lógica previsível. Tá? Para nós foi muito importante, e esse material nós usamos desde 1994, é um livro que
quando saiu, eu fiquei completamente vidrada, porque eu falei, agora podemos ter um marco teórico diferente para entender os objetos sociais como objetos complexos, né? São 9 leis que o autor chama 9 leis de Deus, o único que com nada fez tudo, né? Mas ele é um hippie, ele não é, e a Helena, ela é uruguaia, e o Uruguai é um país seriamente laico, então eles não gostam de botar Deus na conversa, tá certo? Então, ela resolveu chamar, assim, eu acho uma boa ideia, as 9 leis da natureza, porque, na verdade, o autor diz que essas leis estão presentes em tudo que é natureza, desde uma colmeia até a economia da Benetton, que também é natureza, porque não existe separação entre natureza e cultura. Isso já é outra discussão assim muito de outro tipo, mas o que eu acho que é bem interessante, essas leis dizem mais ou menos isso, né? Os grandes conglomerados que funcionem devem ser formados por pequenos conglomerados muito fortes que se controlem e se governem de baixo para cima, e que essa lógica que regula a todos vá sendo incluída lentamente e que não tenha medo de mudança. Por isso gostei da frase da Nina Simone, né? De que liberdade é não ter medo. E assim, e são 9 leis. São 9 leis e que estão ajudando muito os nossos grupos. Não sei se a Norita, que está aí falando, que está aí, que eu estou vendo, quer falar de alguma lei em particular, mas tem várias que eu amo. Uma é essa da honrar os erros. Quer dizer, aprendamos a honrar o erro. Era essa, Nora, que você queria falar? Nora, ¿querías decir esta o no? Sí, puede ser una de las interesantes que al menos aquí a nosotros en Villa Gesell la pusimos en práctica enseguida, fue esa, ¿no? La de equivocarnos. Lo hicimos con respecto a la billetera, en el momento en que las personas descargaban su billetera y nosotros les dábamos automáticamente que se descargaba, les cargábamos pares. Y bueno, y posteriormente nos dimos cuenta que no era eso lo mejor, pero ya lo habíamos hecho. Y bueno, pero fue realmente un error muy interesante, porque nos llevó a que ahora no le damos nada a nadie, sino que le vamos acompañando, le damos las instrucciones y lo acompañamos, ¿no? En lugar de darle pares en la billetera, para que entienda de qué manera funciona esto, cómo hay que poner lo que uno tiene primero para obtener esos pares, ¿no? Porque en definitiva esta moneda se respalda en lo que nosotros hacemos o producimos. Y bueno, entonces eso es lo que ponemos y ya de esa manera obtenemos la moneda. Así que bueno, esa es una... Estão compreendendo o que ela está falando ou querem que eu traduza um pouquinho, sintético? Mais ou menos? Mais ou menos. Eu vou traduzir um pouquinho. Não, mas em português, se possível, né? Não, é o seguinte, ela disse que essa lei também foi uma lei muito inspiradora para elas, no grupo delas. E o grupo delas é um grupo muito especial, depois eu digo qual, mas primeiro explico a lei, que era honrar os erros. Que elas começaram a entregar a bilheteira, quer dizer, a carteira, já com moedas sociais, e perceberam que isso não estava certo. Mas é que a gente formava tantos grupos simultaneamente que não dava, a partir da coordenação, para ir controlando cada um. Então, eles tinham que errar mesmo, né? Então, erravam, e fazer esse erro fez que elas descobrissem uma nova maneira muito mais interessante de incorporar as pessoas aos sistemas, que é, em vez de dar para elas uma espécie de crédito de boas-vindas, não. Primeiro a gente faz elas se sentirem produtoras de alguma coisa e compra delas alguma coisa, e não dá de graça, porque esse negócio de dar de graça, na Argentina, que tem mais de metade da população que vive de planos do governo sem contraprestação, né? É muito complicado para nós. Ou seja, falar de democracia participativa num país onde
Não é nem o Bolsa Família, tomara fosse, mas é muito complicado. Então, para elas foi um instrumento muito útil, porque ajudou a pensar que é importantíssimo ensinar a pessoa que a lógica desse mercado é que você vai produzir e consumir. Quanto mais perto de zero você estiver, mais perto da perfeição você vai estar. Quer dizer que você está produzindo tanto quanto você consome, e esse seria, digamos, o ideal, se pudéssemos pensar, né, numa sociedade ideal sem dinheiro, seria essa. Não teria nenhuma razão para ter poupança. Poupança também está numa das últimas aulas finais do curso, que diz por que existe poupança, por que existe herança de pais a filhos, por que existe bolsa de valores, por que existe especulação. Bom, e aí está essa história. A resposta é fácil, mas ninguém sabe, né? É porque existe o juro bancário. Se alguém conseguisse tirar o juro bancário, acabava tudo de uma vez. Por isso não acaba, tá claro, né? Mas, enfim, o que eu quero aproveitar, já que está Nora com a companheira Andréa, é dizer que Nora, ela mora numa cidade que se chama Villa Gesell, ou Villa Gesell, seria a pronúncia correta em alemão, que é a cidade que tem o nome do teórico alemão chamado Silvio Gesell, que viveu lá, o filho dele conseguiu fazer que umas dunas se transformassem nos bosques de pinheiro, e é o litoral da província de Buenos Aires mais bonito hoje em dia, graças ao sonho o louco dos médanos. Não sei como se diz os médanos. O louco das dunas seria um pouco assim. E o pai dele foi esse Silvio Gesell, que é autor da teoria chamada Ordem Econômica Natural para a Livre Terra e a Livre Moeda. Livro de cabeceira do meu amado professor Paulo Singer, que ele lia com toda a sua equipe reunida quando ia almoçar no restaurante chinês. Ele levava o livro do Silvio Gesell e lia. Então, ou seja, tem muita coisa para contar, mas gostaria que fosse uma conversa um pouquinho mais ordenada, mas para a gente desenhar, elaborar assim, algum projeto, porque óbvio que eu tenho o maior interesse, se nós fizermos alguma coisa, de colocar também pessoas de outros estados, que o pessoal lá de São Paulo, Santa Catarina e Curitiba, em particular, estão me chamando para fazer um curso de formação de alguma coisa, não sei nem como chamar, onde, se vocês estivessem interessados, podemos organizar. O curso é pago em moeda social, que a gente faz assim, vocês vão fazendo crédito. Quando depois aparece alguma feira, aí aparece o jeito de pagar, porque é assim que nós estamos fazendo. Para nós não sermos como os bancos, estamos inventando um jeito que nossos alunos paguem com a moeda social a aula que eles vão ter hoje, tá? Hoje não. Hoje é investimento. Tá bem? E aí, Juan, tem mais perguntas? Aí tem que falar o povo aí, o resto. Tem que falar o povo. Pois é, quem quiser levantar a mão. Fabiana já falou? Não, eu levantei a mão, mas assim, na verdade não chega a ser uma pergunta, é bem rápido agradecer essa generosidade do seu tempo e das suas palavras, e nem é uma pergunta, é mais um pensamento mesmo, porque quando você diz assim que a Ecosol é uma outra maneira de complementar esse sistema monetário, né, capitalista, eu fico pensando assim, se em algum momento a gente poderia falar mais da economia solidária em relação com o capitalismo, né, com esse modo predatório de vida, assim, é de uma complexidade tão grande, né, que assim, se em algum momento, se surgir essa oportunidade, se a gente pudesse explorar mais isso nas suas várias nuances. Como não? É uma pergunta ótima, não é? É o tema de trabalho de um grupo muito grande que eu participei, acho que ontem, hoje é sábado, foi quinta-feira. Eu participei, eu fiz a coordenação da primeira hora de uma campanha que se chama Campanha por um Currículo Global de Economia Social
chama Economia Social Solidária Camponesa, Indígena e Feminista. Agora chama tudo isso. Por quê? Porque abriu, né? Abriu. E não existe uma economia solidária, existem economias solidárias, né? E desenterrar o conceito de economia solidária é muito complexo. Por exemplo, existem poucos países. Primeiro, existem na França, na Espanha, na Itália, nos Estados Unidos, mas em cada lugar ela tem características bem diferentes. E eu tenho assim o prazer e a honra, né, de poder dizer que o professor Paulo Singer, naquele primeiro movimento de criação das Senais, ele colocou os clubes de troca como partes da economia solidária. Por quê? Porque ele entendeu realmente que os clubes de troca, com a sua simplicidade, eles tocavam no ponto, no nó gordiano do capitalismo, que é a arquitetura do sistema monetário. Tá certo? Ou seja, em função disso, o que seriam as outras moedas sociais? São moedas emergenciais, no meu modo de ver, totalmente necessárias, certo? Totalmente necessárias. Elas criam um nível de empoderamento das comunidades que é muito grande e, portanto, devem ser resgatadas como tal, mas elas não tocam o nó gordiano. O nó gordiano é quem produz o dinheiro do jeito que ele é produzido e por que nós não estamos indo contra essa parte também. Sim. Entendeu? Quer dizer, que seria o seguinte, por que vamos deixar que exista um só sistema? Na verdade, é pior que isso, Fabiana. Vou aproveitar, já que eu estou falando, não tem importância que seja gravado. Esse sistema já foi reinventado pelas grandes empresas. As grandes empresas criaram o quê? As milhas aéreas. O que são as milhas aéreas? São sistemas de fidelização, tem uma espécie de moeda complementar, que se você comprar mais de mim, eu te dou mais um pouquinho. Tá? Esses sistemas, como é que chama no Brasil? Eu não sei. Vale restaurante? Vale refeição? Ainda tem? Eu não sei se eu estou entendendo. Vale-refeição? O vale-refeição assim, é uma moeda complementar de empresas que, em vez de te pagar mais dinheiro para você comprar, de pagar mais dinheiro, ele te dá para você vale-refeição. jantar nesse restaurante. Isso. Entendeu? Então, sim. as moedas como sociais do Brasil, elas estão fazendo um pouco esse papel, o que é fundamental, porque pela primeira vez são as comunidades que estão fazendo isso. Isso é uma diferença entre o sol e a noite e o dia, o sol e a lua, tá certo? Perfeito. São muito importantes. Mas existe, por outro lado, esse outro lado, que são, por exemplo, o fenômeno do barter ou do escambo entre grandes empresas no mundo, ele move bilhões de dólares por ano, bilhões, sem pagar impostos. E ele foi santificado pelo Papa do neoliberalismo financeiro chamado Ronald Reagan. Ou seja, existe uma lei nos Estados Unidos que se chama TEFRA, Tax Equity Fiscal Responsibility Act, que diz que não é ilegal fazer escambo entre empresas. Eles têm há 30 anos uma moeda que se chama moeda universal. Então, só agora que o povo está chegando na conclusão de que nós também temos que fazer a nossa moeda universal? Nós estamos, Argentina, isso aí toca, é a pergunta que você fez. Ela não esgota a discussão, mas ela lança a discussão, tá? Tem muito Perfeito. mais. Sim, esse é só o comecinho, mas essa sua analogia foi perfeita, muito de como o sistema mundial já lançou isso, perfeita. Super agradeço a resposta, Heloísa. Ótimo. E aí, Juan, nosso coordenador, Juan. Fabiana y Elena. Elena y Fabiana. No, Elena y Fabiana ya hablaron. Fíjate si hay alguien más. Y si no hay alguien más, yo también colocaría ahí para
canalizar por sí. Juan, ¿vos sos capaz de copiar el chat completo para no perder esta información? Sí, 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 sí. Aí, Espera Luana aí que eu estava... quero ver como eu faço aqui isto. ¿Cómo hago? Está también otra compañera, querida compañera de Ecuador. Anita, ¿quieres hablar algo? Anita Correa. Anita Correa está en Canadá, en Edmonton. Mi querida Anita, ¿quieres hablar algo de la red de mujeres líderes? Bueno, si vuelve sabe que la estamos esperando, ¿no? A ver, yo estoy buscando acá cómo encuentro el lugar para colocar mi... Estoy muy... A ver, modifié. No, esto no. Espera aí. Juan, Sim, você pode escrever o meu correio eletrônico aí no chat? fala. Heloísa com H. Con H, con H, Eloísa. Heloísa com H. Sí, sí. Ponto. Primavera. Sí. @ Sí. gmail.com. Tá, perfecto. Tá? Tá. Já Então, mandei. só que Heloísa é com minúscula e sem acento, né? Vocês sabem que não tem acento no correio eletrônico, mas já está aí para todo mundo. Mas Tô tudo bem, corrigindo a aí. maiúscula não atrapalha. Já corrigi. Obrigada. Obrigada, Juan. Bom, você foi um ótimo co-anfitrião. Estou feliz de ter encontrado um argentino. A minha vida está plagada de argentinos. Obrigado. Muito bom Quero ver se está adentrar. a Anita Correa. Ani. Bueno, no está. Anita Correa está como 4 horas atrás, está en Canadá. Ella es ecuatoriana, ella es miembro de la red Muyo, de la comunidad Muyo. Si nosotros, digamos, logramos subir este video a esa página, a ese canal de YouTube, yo ahí les voy a colocar los materiales que son los contactos con las comunidades de Nelly y Anita, de Elena y los de Colombia que hoy no aparecieron porque están en pleno horario de ferias. Pero yo creo que hoy tenemos más de 50 nodos en América Latina, entre los de Argentina, y hay varios además de Chile que los tengo perdidos, pero sé que tengo que hablar la semana que viene con ellos, pero yo digo, debemos estar llegando a los 80 nodos que nacieron así, con ese sistema de replicación de charlas. Así que si les parece, podemos hacer como salimos siempre de nuestras reuniones, pedir a cada persona que diga una palabra o una frase rapidita, y Juan le da la palabra para que nadie se escape. Vamos a empezar. Fabiana, síguelo aí. Eu queria citar Galeano, como é aquela frase, a utopia se faz caminhando, é isso? É isso mesmo. Então, a utopia se faz caminhando. Joia. Fabiana, Eloísa. Heloísa, ahora me toca a mí. Puede ser, nutrida. Eu saio nutrida desse encontro. Agradecida. Nutrida. Ana Correa, na síntesis. No es la síntesis, es la despedida, pero si ella no está, la salteás y pasás a Pietra. O a quien esté, ¿no? No me dejes que yo te domine. Seguí tu orden. Cristina. Oi. Sonhar juntos, né? Esperançar.
Ana Correia não está. Daiane, Carla Andrade da Costa. Olá, acreditar, né? E também eu gostaria de agradecer por esse momento tão rico e gostaria que a gente tivesse mais oportunidades, né? Isso é muito bom. Gratidão. Estreliane. Gostaria de agradecer o encontro, foi maravilhoso, e eu deixo uma palavra, encantamento. Luciano. Helena. Yo quería decir una palabra, queríamos decir una palabra especial para Nelly de Ecuador, que estuvimos juntos ahora hace unos 10 días, y bueno, y compartimos con gente de México, de Costa Rica. El eslogan que llevamos allá nosotros fue que economía solidaria no tiene fronteras. Y un abrazo para todos. Gracias. Só Luciano, é isso aí. Olá. Então, quero agradecer aí por estar aí participando. Gostei muito dessa troca e espero participar outras vezes. Valeu mesmo. Beijão no coração de todos. Mariana Freitas. Oi, agradecer, Heloísa, né, pelo dia de hoje, por emprestar um pouquinho do seu tempo para a gente, por partilhar tanta coisa. É isso, muito obrigada. Nora Ruiz y Andrea Alessi. Se prepara Pietra. Bueno, agradecida con Eloísa y hermoso escucharlos falar a todos allí en portugués. Falar en portugués. Nos encanta. Muy obrigada. Es muy amoroso. Así que bueno, un gusto. Y por la aldea global. Por la aldea global, así es. Aldea global. Pietra Scardini. Tainara Makushi. Muito obrigada, Heloísa, pela sua disponibilidade com a gente, de trazer um pouco dos seus conhecimentos sobre um assunto tão importante para a gente. Muito obrigada mesmo. Yuri, Tayana, algum mais também? Alguém que faltou falar também? Vou eu, então. Eu queria falar de novos espaços, onde tem outros espaços com outras sensibilidades, com outras formas de entrar, como o portal, né? O portal que tem aqui de fundo aqui na foto aqui, que é entrar em espaços diferentes, novos. Entrar que você tinha, Heloísa tinha me perguntado o que era o portal, né? E o portal é isso, é entrar em um espaço diferente, um espaço, no caso é sagrado, né? Mas pode ser relacionado com a sensibilidade, né? É isso. Obrigado. Muito obrigado. Obrigada, Juan. Obrigada. Foi muito importante para mim ter te encontrado aqui, ou seja, ele apareceu primeiríssimo. A gente ainda estava na briga do primeiro tempo da Argentina, meus netos lá dizendo: vovó, fica aí, você tem que olhar, tira, põe o lenço vermelho para ganhar. Eu pus o lenço vermelho, fiquei suando, ganhei. E eu queria acabar com essa imagem que eu gosto muito, né? Que é a imagem, não sei se vai dar para ver, sou ruim de imagem. Eu penso que estavam pedindo a palavra. Ainda falta? Quem falta? Eu vejo Fabiana e Nelly. Não, Fabiana já falou. Não. E a Nelly? Fabiana falou, ela não sabe abaixar a mão, talvez. E Nelly? E a Nelly também.
Ai, foi embora a minha imagem, mas era a imagem do processo que nós tivemos, esse processo tão difícil, né, que foi da eleição e que começou quando, há 4 anos atrás, ou antes, eu acho, aquela famosa imagem tão bonita que dizia, deixa eu ver, como seria? Precisa ser um pouco mais inteligente. Conhecem essa imagem? Sim. Então. Ninguém soltou a mão de ninguém, né? Ninguém soltou a mão de ninguém. Eu acho que esse foi o segredo, e eu acho que é essa para mim, o grande ensinamento desses espaços de compartilhar. E eu fico muito contente da gente ter podido fazer essa reunião hoje aqui, e com muito desejo de que alguma coisa aconteça a partir de aqui também, tá bom? Vou tentar formalizar uma proposta. Gostaria que vários de vocês, assim, que estão na organização de educadores populares, copiassem o chat por si, via das dúvidas, alguém perder, pelo menos alguém já copiou, né? É bem fácil copiar assim do ladinho, gravar o arquivo. Eu não sei fazer nada com celular, eu não trabalho com celular, é a primeira vez que eu estou fazendo uma reunião assim, mas para mim está muito bom ter feito isso e ter o Juan aceitado o meu convite, tá bom? Então, um bom fim de semana para vocês e até logo. Se alguém quiser falar, eu não tenho o patrimônio da última palavra, nem pensar, pode falar. Deixa eu ver como é que eu pegava o Juan, fazia assim, Juan, agora eu pego o Juan e como faço? Ninguém vence a pobreza sozinho, verdade, Paulo Singer. Bom, Juan, acho que a primeira coisa que você pode fazer é parar a gravação. Tá, vou parar agora. Pare a gravação agora. A seguinte, eu acho que eu tenho